Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 6. Vamos dar continuidade hoje aos selos. E eu tenho uma profunda preocupação com respeito a saber como os irmãos estão apreendendo essas verdades escatológicas. Quando eu digo como os irmãos estão apreendendo, é porque existe um fato que ninguém pode negar. Qual é o fato? É de que as pessoas, prestem minha atenção, as pessoas, elas acabam desenvolvendo uma certa, como eu posso colocar, uma certa afinidade com algum líder. Isso é normal e é natural, por vários motivos. Quando alguém, então, se afeiçoa por um líder espiritual, o que acontece? Existe uma tendência muito grande de a pessoa ouvir e dar o crédito àquela palavra. Em nome de quê? Em nome da confiança que se desenvolve, em nome da afinidade que se desenvolve. Embora muitas vezes aquilo que foi dito como verdade, muitas vezes não seja a verdade. Mas nós recebemos como verdade. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Então, uma pessoa que está num determinado ministério há tantos anos, com aquela confiança, aquela amizade com os seus líderes, ela tende a receber as ministrações sem desenvolver o critério hermenêutico de interpretação da Bíblia. Ou seja, a pessoa toma aquilo por verdade e se esquece que ela própria tem o dever de ler a Escritura. Ou seja, os irmãos que aqui estão precisam ler a Bíblia com seus próprios olhos. Eu sei que é um papel muito importante daqueles que ensinam, dos mestres na casa de Deus, até porque a Bíblia diz que eles estão ali para ensinar o povo, é verdade. Entretanto, isso não tira de cada um de nós esse dever de ler, de verificar, de compreender. Então, não basta você entender a verdade como é colocada. Você precisa entender ou compreender o mecanismo da verdade, a estruturação da verdade. E existe uma palavra um tanto técnica e um tanto estranha para os irmãos, mas os irmãos rapidamente entendem. A palavra chamada exegese. Não é exegese, é exegese, que é o oposto do termo exegese. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos construindo um entendimento dentro do livro do Apocalipse. E eu não gostaria jamais que os irmãos, eventualmente, encontrassem com pessoas que colocassem em descrédito o que você aprendeu e você ficasse sem saber o que falar. Vocês entendem? Eu gostaria que você falasse, não, irmão, vamos abrir a palavra, vamos olhar na Escritura, vamos ver o que a Escritura está dizendo. O termo exegese é uma palavra que significa uma interpretação particular de um texto, seja do texto bíblico, do texto acadêmico, de um texto literário, de um texto jurídico. Quando a pessoa ela coloca no texto pressupostos seus. Vocês entendem isso? A pessoa vai ler a Bíblia, um texto da Escritura, e aí ao invés de ele depender totalmente do texto para chegar à verdade, não, ele já vai armado, ele já traz consigo seus pressupostos e logo ele começa a introduzir, informações extra-texto, ou seja, fora do texto para dentro do texto, e vai forjando ali no texto um entendimento que o texto não possui. Ao contrário, o termo exegese quer dizer a leitura de um texto de modo a permitir que esse texto fale por si mesmo e nos diga aquilo que ele quer dizer, para que se entenda aquilo que ele diz, não aquilo que eu quero que ele diga. Os irmãos entendem essa questão? Sim ou não? Hoje à tarde mesmo eu estava ouvindo uma mensagem. De vez em quando eu seleciono lá uma mensagem e começo a ouvir a mensagem. E aí o irmão estava pregando ali baseado em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14, que é a parábola do filho do rei. Aí eu falei assim, olha, que é uma mensagem boa, porque o pregador, relativamente falando, tem uma boa compreensão da Escritura. E esse texto é um texto muito bom, porque vai falar de que ali?
Ora, vai falar a respeito das bodas do filho do rei. Maravilha, né? Aí começou todo aquele desenvolvimento, muito bem articulado e tal. Quando chegou no ponto que eu queria, que era a questão daquele homem que entrou naquela festa das bodas sem as devidas vestes nupciais, aí o que ele fez? O que o pregador fez? Ele falou assim, olha, essas vestes nupciais significa isto. Mas se você que está aí sentado, ler Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14, você não encontrará nada dentro do texto que diga o que aquela veste significa. Nada. Você pode pegar várias versões da Escritura e nenhuma delas vai dizer, olha, esta veste significa isso. Imagine que você está dentro de uma parábola. Parábola, na verdade, é o falar verdades mediante figuras, numa relação de parentesco com alguma realidade empírica do povo que ouve, que escuta. Calma. Aí o Henrique perguntou, e qual é o texto que fala? Mas imagine que não tivesse nenhum texto, Henrique, que falasse isso. E aí nós ficaríamos à mercê, nós não teríamos como saber. Vocês entendem? Se não tivesse nenhum texto. Então, como o texto de Mateus, capítulo 22, de 1 a 14, nada diz sobre o significado das vestes, mas tem algumas informações que não são importantes. Primeiro, é o casamento do filho do rei. Eu tenho que saber quem é o rei, tenho que saber quem é o filho do rei, tenho que saber quem é a noiva do filho do rei. E eu tenho que me prender ao fato da parábola, o casamento, são as bodas. E agora, tendo esses elementos em mãos, eu vou perguntar à Escritura como um todo. Que bodas são essas? Quando ela vai acontecer? Ou se já aconteceu? Onde será? Em que tempo será? Como será? E será que a Bíblia fala sobre algumas vestes que habilitam as pessoas a estarem nessas bodas? Esse é o grande detalhe. É por isso que nós aqui chegamos a uma conclusão, na semana passada, de que este primeiro selo do Apocalipse capítulo 6, que fala de um cavalo branco, com um cavaleiro, a quem foi dada uma coroa, que trazia nas mãos um arco, e que ele saiu vencendo e para vencer, nós entendemos que esse cavaleiro representa a pessoa do anticristo no início dos últimos 7 anos da história, na primeira fase do seu reinado, quando ele ainda traz uma aparência de paz. Vocês entendem isso? Então, se você disser para alguém assim, olha, o primeiro selo, veja bem, ele diz respeito ao anticristo no primeiro momento do seu ministério, e alguém falar para você assim, não, isso não é verdade. Esse cavaleiro do cavalo branco não é o anticristo. O que você vai responder para essa pessoa? Mas você encontra um Henrique na vida e fala, não, isso não é o anticristo, não pode ser, ué. O que você vai responder? É nesse momento que você precisa ter uma segurança. Você não tem que achar que isso aqui é o anticristo porque o bispo Alexandre falou, não. Porque bispo Alexandre, para um tanto de bispo que tem por aí, os outros são melhores do que eu. Tem mais nome, tem mais fama, tem mais dinheiro, tem mais eloquência, tem mais conhecimento, tem mais tudo. É mais alto do que eu. Não, mas foi você que disse que era, quem tem que provar é você. Não. Eu digo assim, se você disser para alguém, hipoteticamente, se você Henrique, você Mildo, você pastor Renato, você irmã Heloísa, você fulano, se você disser que é o anticristo, eu vou falar assim, não é. Alguém questiona, você não pode ser o anticristo. Aí o que você vai dizer para ele? Você fala assim, bem, você tem razão. Essa é a resposta, tem razão. Lendo aqui no texto, aqui não diz mesmo que é o anticristo, não. Ou diz? Quando você lê, vamos lá. Capítulo 6, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Aí disse alguma coisa? Disse que é o anticristo até agora? Continuando. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Disse que é o anticristo até agora? Continuando. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro que se chama anticristo, com um arco na mão.
Diz isso? Vou ler de novo. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro que se chama Anticristo, com um arco na mão. Está na sua Bíblia isso aí? Se não está, vamos ler direito. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco na mão. E foi dada a ele, ao cavaleiro, uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Aí diz que é o anticristo? Tá bom, então aí diz que é o evangelho. Então diz que é a palavra. Então diz que isso aqui é a vinda de Cristo. Nós não temos como saber aqui, queridos. Então nós temos um desafio. É neste momento que você, e aqui não somente eu estou ensinando o que é a verdade referente ao primeiro selo, mas eu estou lutando há bastante semanas com os irmãos para que os irmãos aprendam a construção hermenêutica da verdade. Deve-se construir aqui um caminho hermenêutico. Vocês entendem? Um percurso hermenêutico. Ou seja, eu não sei, o texto não diz. Se esse texto não diz, ninguém pode dizer. Mas a Bíblia pode dizer. Aí você deve construir um mapa. Aí você tem a primeira parte, o primeiro momento. Você tem que fazer passo a passo. Um de cada vez. Não tenha pressa. Apenas comece a construir. O Apocalipse é dividido em 3 partes. Quem disse isso? Jesus Cristo, ressuscitado e glorificado, que apareceu para João na ilha de Patmos, no capítulo 1, versículo 19. João, o que vês, escreve num livro as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Esse versículo é a chave do Apocalipse. É a principal chave do Apocalipse. Nunca se esqueça disso. Você deve carregar essa chave no seu bolso sempre. Porque é impossível você ter o discernimento de verdades tão profundas, tão simbólicas e tão essenciais para o fortalecimento e a consolidação e a confirmação da fé cristã do que é o Apocalipse. Você tem que trazer isso. Sem essa chave, você não entende. Por que não entende? Porque logo cada um vai dizer o que bem quer. E você imagine que se ninguém sabe o que o versículo 1 e 2 de capítulo 6 de Apocalipse representa, então eu posso colocar ele em qualquer lugar. Não posso colocar ele em qualquer lugar? E se eu posso colocar ele em qualquer lugar, ele perdeu o seu sentido profético. Porque ele não vale mais nada, porque cada um diz o que bem quer a respeito dele. Aí, entendendo que o Apocalipse tem 3 partes, logo você percebe que a primeira parte, as coisas que viste, as coisas que acabara de ver. Portanto, capítulo 1, a visão do Cristo glorificado entre os 7 candeeiros de ouro. Entenderam isso? O Cristo glorificado. Então imagine comigo, Cristo morreu. Imagine, ele morreu. Aí ele ressuscitou. Sim? Aí ele subiu aos céus. De lá, ele derramou o seu Espírito Santo. Sobre quem? Sobre aqueles 120, tanto de apóstolos como de irmãos, que compõem ali a primeira assembleia do Novo Testamento, que estavam onde? Em que cidade? Jerusalém. Qual foi a primeira igreja inaugurada, fundada, estabelecida, selada, ungida com o Espírito Santo? Não foi a de Jerusalém? Não é dali que vão sair os apóstolos e os irmãos e vão constituir as outras igrejas? Então agora nós temos aí a igreja em Jerusalém, o Cristo glorificado nos céus, o evangelho se espalhando, mas na visão de João, naquilo, as coisas que você acabara de ver, as coisas que viste, está lá o Cristo glorificado, o ressurreto, ele é Senhor da igreja, não é? Ele também não é sumo sacerdote da sua igreja? Ou não é? Ele não está vestido com vestes talares, vestes sacerdotais? Ele está ali vestido como um típico sumo sacerdote. E ele está entre 7 candeeiros de ouro. Ó. E ele tem um cuidado com esses candeeiros. Ele tem que ali zelar de tal modo para que as lâmpadas do candelabro se mantenham sempre acesas, que é o seu testemunho ao longo das eras. Ora, imagine agora que é dito no capítulo 1, versículo 20 do Apocalipse.
as 7 estrelas que vistes na minha mão, isso é Jesus dizendo, ele próprio está dando um significado. São os anjos das igrejas. E os 7 candeeiros, o que são? São as 7 igrejas. Engraçado que as igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu não encontro entre essas igrejas a igreja de Jerusalém, que seria talvez a mais importante, se você observar que ela é a primeira que recebeu de modo inaugural a descida do Espírito Santo. Não temos ali a igreja de Antioquia, que era o centro missionário mais importante, porque era o reduto do apóstolo Paulo. Não vemos igrejas preciosíssimas, como a igreja de Filipos, uma igreja super preciosa, não é? A igreja da Macedônia, louvada por Deus, não vemos essas igrejas. Nós vemos apenas 7 igrejas da Ásia Menor. Aí eu pergunto, será possível que o Cristo crucificado, ressurreto, ascendido, entronizado, glorificado, está cuidando apenas daquelas 7 da Ásia? E as outras igrejas? Não, irmãos, é que aquelas 7 da Ásia, elas estão ali para representar todas as igrejas no mundo, em todos os tempos. Aí aqueles candelabros e o número 7 e as características de cada uma delas nos são importantes para entender esse cuidado de Cristo, falando às igrejas, exortando a sua igreja ao longo das eras. Veja que eu não estou interpretando o cavalo branco a partir do que eu acho. Eu quero que os irmãos vejam isso. Capítulo 1 de Apocalipse. As coisas que viste, o Cristo glorificado e os 7 candeeiros. Agora, no capítulo 2 e 3, nós temos as coisas que são. Aí nós temos lá, igreja em Éfeso, o primeiro candelabro. Igreja em Esmirna, o segundo candelabro. Aí você começa a andar na história da igreja, ó. Andando, século após século, até você chegar em Laodiceia, a última das igrejas. A última delas. E quando você faz um paralelo dessas igrejas com a própria história da igreja, aí você vê que tem uma harmonia tremenda. Só para os irmãos terem uma ideia, eu não quero entrar nas igrejas, mas entenda, a terceira igreja é Pérgamo. Olha que coisa interessante. Jesus disse isso quando? Por volta do ano 90. Por volta do ano 90, primeiro século. Ele fala que haveria um terceiro período da igreja, chamado Pérgamo. A igreja de Pérgamo. Primeira igreja, Éfeso. Segunda, Esmirna. Terceira, Pérgamo. Ó, primeira igreja, Éfeso. Significa desejável. A igreja desejável. Uma igreja cuja característica principal, no aspecto positivo, é que ela colocava à prova os que se diziam apóstolos. E não eram, e os achavam mentirosos. Olha, porque tinham um conhecimento profundo da fé neotestamentária, uma compreensão profunda. E uma igreja que tinha muito labor e muitas obras. E essa é a igreja do primeiro século. Esmirna tem a palavra mirra nela, que quer dizer o quê? Que significa o que na escritura? Sofrimento e morte. Por isso que o segundo período da história da igreja, o que corresponde à história da igreja no segundo século, e você pode estudar a história da igreja se quiser, nós temos um período de quê? De muitas perseguições e de muitos martírios no segundo século. No terceiro século, vem Pérgamo. E o que acontece em Pérgamo? No próprio nome Pérgamo, per quer dizer caminho, ó, e gamo quer dizer casamento. O próprio nome que Jesus escolhe dessa igreja para representar a sua igreja no terceiro século está dizendo casamento, casamento, casamento. Aí o que acontece no terceiro século? Aquela igreja acaba se aliançando e se casando com Roma. E recebe agora o sobrenome do seu marido. Lógico. Vamos tirar marido, né? Vamos colocar do seu amante. Talvez fique melhor. Bem, se bem que ela se casou com ele. Mas não se esqueça que essa que se casa com Roma é esposa do Cordeiro. Ou melhor, noiva do Cordeiro.
Então houve aqui o quê? Um adultério, uma traição, uma infidelidade. E agora essa igreja ela se chamará romana. Olha o sobrenome. Quem vocês são? Igreja Católica Apostólica Romana. Porque ela agora é romana. Os irmãos percebem que a história está escrita? Quando você chega então em Laodiceia, e aí nenhum de vocês me deixam mentir, os irmãos sabiam que a coisa mais difícil que tem hoje em dia é liderar a igreja? E eu vou dizer por quê. É muito difícil. Muito difícil. Por causa de Laodiceia. Já foi-se o tempo em que os pastores gritavam, ameaçavam com os demônios, e a macumba e o gafanhoto, e o povo se submetia. Hoje em dia o povo está estudando. Está estudando. Agora todo mundo vai para a universidade, porque agora você com R$200 paga um curso universitário. E a universidade ensina a pensar, vai destravando a mente do povo. É verdade. Os jovens estudam. O povo está mais atento. Também tem entrado muitos homens na igreja. Eu digo isso porque historicamente as mulheres antigamente não estudavam, eram privadas de trabalhar, privadas de estudar, não era assim? Era a cultura era daquela mulher mais doméstica, não é? Então, quando elas se convertiam, elas ficavam ali no ópio, né, da religião, na esperança de uma salvação, de uma redenção, de um livramento, ficava ali. Então a maioria, a maior parte da igreja era de mulheres, os maridos descrentes. Vocês passaram por isso. Quem observou, né? Mas de repente agora vai mudando. Mulheres trabalham, mulheres estudam, os homens trabalham, os homens estudam, e o povo está começando a ficar atento. Aí os líderes agora não podem mais dominar o povo. Ou seja, eles vão mudando as formas de dominação, mas não podem mais fazer como antigamente. Agora, me parece que está quase que o contrário. Os pastores, os líderes, eles têm que ceder ao rebanho para não perder o rebanho. Porque eu não gostei daqui, eu vou para ali. Ó. E quem é que vai comandar isso aí? Quem é? É quanto de dízimo você tem. Seu dízimo é alto. Quem quer perder o seu dízimo alto? Aí o pastor acaba se inclinando ao juízo do povo. O povo governa. Não existe mais um governo divino. Por isso que a palavra Laodiceia quer dizer juízo do povo. Ou seja, o povo comanda. O povo comanda. É lógico que isso que eu estou dizendo aqui agora, esse testemunho, é uma realidade do mundo atual, mas não é uma realidade na casa de Deus. Na casa de Deus que eu me refiro, porque qualquer igreja que efetivamente seja igreja de Jesus Cristo, ela mantém os princípios da palavra. E quem governa é a palavra. Não tem esse negócio. Já perdemos muita gente. Uma vez eu me lembro de uma situação em que nós tínhamos um irmão na nossa igreja que ele tinha um dízimo de R$500. Na verdade não era oferta, né? A sua oferta era de R$500. Aí depois da dele, a maior era 100, 80. Então pensa num ofertão. Não era grande? Ou era pequeno? Imagine só, quinhentão. Não é? Aí nós fomos tomar uma certa decisão ministerial certa ocasião. Aí esse irmão achou ruim, porque ele não foi consultado. Eu não fui consultado. Mas ele não era pastor, não era obreiro, não desempenhava. Mas ele tinha um dízimo de R$500. Imagine só. Não foi consultado. A igreja não podia tomar uma... E isso porque nós levamos o caso para a igreja. Conversamos numa reunião ministerial, levamos não uma decisão, levamos a proposta para a comunidade, porque na ocasião nós íamos comprar um lote para nós, íamos comprar um lote e tínhamos o dinheiro à vista, ó. Mas tinha um montão de dinheiro assim na mão, ó. Eu não vou contar como é que foi a situação, porque o momento talvez não seja muito propício para isso. Mas a todo momento eu vou contar para os irmãos como seria isso. De maneira que a igreja todinha falou assim, bem, então, sendo assim, aí essa pessoa falou assim, eu não posso concordar, porque eu não fui consultado antes. Mas não foi consultado a igreja toda, não, ele queria uma consulta particular. Porque o irmão com uma oferta 500, então vamos perguntar para ele primeiro se podemos sequer levar para a igreja. Aí o que nós fizemos? Irmão, é o seguinte, você pode pegar seus 500 e comer de pizza. É mais vantajoso para você.
Trazer para cá é besteira. Porque você coloca aqui, mistura com o dinheiro de todo mundo, aqui dentro não tem distinção de R$ 1 ou de R$ 500, não faz distinção nenhuma. É tudo uma coisa só, é a oferta do povo. E o pior, nós vamos gastar esse dinheiro. E Deus não vai aceitar a sua oferta. Seu coração não é puro. Você está querendo jogar com o seu dinheiro. Então não adianta nada você ficar colocando todo mês R$ 500 e naquele grande dia você achar que estava abafando e Jesus pegar e reprovar a tua obra. Então, mais vantajoso é, reprovado já vai ser. Então, pelo menos aproveita essa grana e vai comer pizza, comer pastel, tomar caldo de cana, faz um churrasco. Ganha alguma coisa, porque assim você está perdendo. Então, por quê? Porque nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio de Laodiceia no nosso meio. A Laodiceia pode estar até aí incrustada no coração, mas não vai dominar o povo de Deus. É a palavra de Deus que é a base, única base de fé e de regra de vida cristã. Não tem outra coisa. Então, Laodiceia é a última igreja. Aí basta que você olhe para as igrejas no geral, você vai observar que acontece o que está dito. É uma igreja que se julga rica. Uma igreja que se julga abastada. Uma igreja que não precisa de coisa nenhuma. Aí você olha e fala assim, mas é verdade. Olha como é uma igreja próspera. Ora, mas por que ela se julga rica? Porque ela é rica, ela é miserável, mas ela pensa que ela é rica, é isso? Não, ela se julga rica porque ela é rica. Só que o que ela não pode ver é que naquilo que ela deveria ser rica, ela é miserável. Ó, ela pode até ter muito dinheiro, mas ela é miserável, é pobre, é cega, é nua das virtudes de Cristo, do amor de Cristo, da vida de Cristo, da plenitude de Cristo, daquilo que ela deveria ter, porque ela colocou Cristo para fora. Fechou a porta. E Jesus está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Olha, irmão, se alguém ouvir a minha voz, né? É um apelo. E aí acaba a era da igreja. E aí então é dito, João, agora você vai subir aqui para o céu e eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer depois da era da igreja. Filadélfia e Esmirna. Não é que ela não falou em nada, é que naquilo que Deus queria revelar e mostrar, elas só trazem características positivas. Não há nenhuma repreensão para elas. Porque elas representam, no conjunto das igrejas, a igreja do arrebatamento. Qual é a igreja do arrebatamento? Qual é a igreja que vai ser arrebatada por ocasião do arrebatamento? É a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Haja vista que a igreja de Esmirna é dito, seja fiel até. Então quem são os vencedores de Esmirna? São os que morreram. E na igreja de Filadélfia é dito, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que são os vivos. Então, vivos vencedores e mortos vencedores. Essas duas representam os vencedores, mortos e vivos. Enfim, mas o que nos interessa é que chegando agora ao capítulo 4, 5 e 6, é dito, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois destas. Esse termo destas, nós temos aqui um pronome, nos mostra claramente que as coisas que serão mostradas a partir de então, só acontecerão depois da era da igreja. Então, você tem o que aqui? Você tem um paradigma. O cavalo branco, que é o primeiro selo aberto, é o primeiro acontecimento profético a se cumprir, tão logo a era da igreja acabar. Entenda isso. Isso não é arbitrário, não. O irmão ali, Lucas, falou que citaria Daniel 9, e ele está correto. Mas o primeiro paradigma é o próprio texto. É o próprio livro do Apocalipse. Você tem aqui um argumento que o próprio livro te leva a essa conclusão, não é outro.
Aí depois você tem também Daniel capítulo 9, porque lá fala das semanas. O intervalo são exatamente as 7 igrejas. Você também tem o capítulo 2 de Daniel, que é a estátua, que é outro paradigma. Então, Daniel 2, Daniel 9, Apocalipse capítulo 1, até o capítulo 6, primeiro selo, essas 3 profecias dizem categoricamente que o primeiro selo não pode ser o evangelho, o primeiro selo não pode ser a vinda de Cristo, o primeiro selo não pode ser a palavra de Deus. Não pode ser. Só pode ser aqui o anticristo. Isso porque você vai caminhando dentro de um percurso, você vai construindo um caminho para se chegar a uma conclusão que você não está determinando, será uma conclusão determinante do próprio caminho. Você não vai fazer uma exegese, vai fazer uma exegese. Você não vai colocar ideias no texto, você vai perguntar ao texto. Só para não ficar no vazio, aquela parábola de Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14, quando fala das vestes nupciais, basta depois que você leia lá no capítulo 19 do Apocalipse, que lá fala sobre as bodas do Cordeiro. Quando Jesus falou a parábola do casamento do filho do rei, ele falava profeticamente de um casamento que acontecerá. Quando? Apocalipse capítulo 19, 20, 21 e 22. Esses 4 capítulos nos mostram que na segunda vinda de Cristo haverá uma grande festa de casamento, que é o casamento das bodas do seu filho com a sua noiva. Essas bodas acontecerão durante o reino milenar. O reino milenar, nesse aspecto do casamento, são as bodas. Aí talvez, olhem para mim por um momento, você já tenha ouvido algo assim, olha. E essa semana também eu ouvi isso, inclusive. E é nesse ponto que eu fico encabulado, sabe? Eu fico assim angustiado. Alguém disse que as bodas do Cordeiro vai acontecer durante os 7 anos da grande tribulação. Alguém já ouviu isso aqui? Só quem ouviu, levanta a mão. Só quem ouviu. Quem nunca ouviu, não precisa levantar a mão. Muito bem. Aí você fala assim, muito bem, as bodas do Cordeiro acontecerão, as bodas acontecerão durante os 7 anos da grande tribulação. Muito bem. Aí a primeira pergunta é, onde está na Bíblia esse número 7 anos? Onde está isso na Bíblia? Onde está na Bíblia isso? Começa daí. De onde se tira essa ideia de 7? É isso que eu quero que os irmãos entendam. Você tem que construir algo a partir do que a Bíblia diz, não do que alguém disse. Só pode encontrar esse número 7 num lugar. Não tem outro lugar. Onde é que é? O único lugar onde você vai encontrar 7 anos. Daniel 9. Porque das 70 semanas, nós temos 69 semanas, temos um intervalo, aí temos a última semana, 7 anos. Aí você pergunta para Daniel, o que vai acontecer nesses 7 anos finais? Fala, bem, virá um príncipe que fará uma aliança com muitos por uma semana. Então ele faz uma aliança. Aliança é grande tribulação? Aliança? Se eu faço contigo uma aliança, isso é tribulação? Se bem que tem casamento que começa com aliança e vira uma tribulação só, né? Mas o texto diz que vai fazer aliança com muitos, não é tribulação. Na metade da semana, aí ele quebra o acordo. Aí sim, sob a asa das abominações virá quem? Então, pelo que diz Daniel 9, a abominação e o assolador virão na metade da semana e, portanto, somente 3 anos e meio finais, não é 7 anos. 7 anos é a última semana, mas não é de grande tribulação. Porque a grande tribulação, segundo o próprio texto de Daniel, que é o único lugar que você vai encontrar o número 7 anos, não tem outro lugar. Ou tem, pastor Josué? Você lembra de outro texto? Lembra, pastor Renato? Alguém lembra aí de um texto lá? Que talvez a gente tenha lido e passou por cima, né? Alguém tem que lembrar a gente. Está rindo de quê, pastor Josué? Não ri não, velho, coisa séria. Olha aqui diz 7 anos. 7 anos. Não é de tribulação não. 7 anos. Olha que está isso na Bíblia. Só tem Daniel 9, irmãos. Bem, talvez seja de outro lugar, né? Mas enquanto a gente não encontrar, vamos ficar somente nesse texto. E esse texto, que é único,
ele fala que são 7 anos de aliança, mas que essa aliança é quebrada na metade. E a partir da quebra da aliança na metade, restam 3 anos e meio, nos quais virão a desolação e o assolador, e a abominação. Portanto, eu entendo que Daniel 7, ou melhor, 9, nos fala de 3 anos de tribulação, ainda que nos fale de 7 anos de aliança. E ainda que a aliança dure apenas a metade da semana. Quando você chega no Apocalipse, você vai encontrar 7 anos aqui escrito? Quem já leu o Apocalipse todo aqui? Vocês que já leram, vocês viram em algum lugar 7 anos? Quais são os números que você vai encontrar aqui? 42 meses, tem na Bíblia. 1260 dias, também vai encontrar. Agora eu pergunto para vocês, o que são 42 meses? O que representa? Não são 3 anos e meio? Faz as contas para vocês verem. 3 anos e meio, somam-se exatamente 42 meses. 1 ano, 12 meses. Mais 1 ano, 12 meses. Mais outro ano, 12 meses, temos 12 com 12 com 12. 36. Mais 6, que são 6 meses, a metade do ano. 42. Então o Apocalipse diz que há uma tribulação de 3 anos e meio. Então começa daí. A Bíblia diz que é 3 anos e meio de tribulação, mas já começaram a ver 7. Percebe onde está o problema aqui? Irmãos, os irmãos querem que eu avance, eu avanço, tá? Eu me lembro que eu fui para uma aula um dia desses. Aí o professor, olhando para a turma assim, viu que a turma estava devagar. Devagar. Aí ele gastou as 3, 4, 5 aulas iniciais do curso, ensinando os alunos a estudar. Eu vou ensinar a estudar. Isso é um curso universitário, hein? Ensinando a como ler um texto, como separar. Aquilo me gerou um tédio tão grande. Mas aí eu perguntei para os colegas, e aí, o que você está achando? Tem que saber do povo, né? Não, mas está uma bênção. Ótimo, porque eu não sabia ler, estou aprendendo a ler. Eu falei, bem, então eu que estou errado, né? Então vou ter que ficar aqui aguardando. E talvez eu esteja aqui falando, os irmãos estejam com tédio também aí. A mesma coisa, direto. Não muda nunca, não sai. Pastor, vai para o próximo selo logo. Eu quero saber quem é esse cavalo vermelho. É porque eu estou tentando fazer os irmãos entenderem o mecanismo. Eu tenho um compromisso com a consciência dos irmãos e com a mente dos irmãos. Esse é o teu compromisso. Então eu me esforço para que vocês tenham uma certeza de fé. Para que a alma dos irmãos descansem, para de ficar atribulada. Porque enquanto você não tem a compreensão da verdade, na palavra, a sua alma vive atribulada. Porque você não pode ouvir, ligar a televisão, aí você vê um pastor curando um cara, você fica perturbado. Você fica assim, rapaz, mas não é possível, não pode ser do diabo, tem que ser de Deus, o caroço sumiu. Aí você fica aflito, você entende? Aí você vai, aí não pode ver alguém falando em língua, aí não pode ser do diabo, porque olha que língua bonita. Desse tamanho a língua, olha, linda essa língua. Aí você fica atribulado, porque você não pode ver uma coisa, você ouve um testemunho, se atribula. Aí alguém diz que foi no inferno, você fica atribulado, porque você não tem como discernir a verdade. Inclusive, quem não assistiu a mensagem do programa de televisão de sábado passado, vai à internet e assista. Porque lá dizia, são porventura os milagres prova de que a palavra pregada é verdadeira? Olha, pergunta boa. Então vá lá e assista. Então eu estou tentando fazer os irmãos compreender esse mecanismo para que a sua alma não seja tão atribulada. Você fica mais calmo. Se alguém chegar para mim, pastor, tem um homem lá no cemitério de Taguatinga ressuscitando todo mundo. E todo mundo dando glória a Deus. Eu não vou me assustar. Eu vou lá ver, eu quero ver ele levantar o morto. E se ele levantar, pastor? Mas o que tem? Se ele levantar, ele levantou. Pastor, mas e aí, não vamos seguir esse homem? Não, calma. Eu quero saber o que ele quer falar para a gente. Qual é a mensagem dele? Qual é a pregação dele? Se ele quiser me levar para o engano, ele vai ressuscitar o diabo para lá. Eu não. Mas se ele tiver a verdade de Deus nos lábios, aí sim, aí o sinal será, na verdade, a comprovação. Né? Ou melhor, a palavra será a comprovação se aquele sinal é de Deus ou não. É o inverso do início. Então eu estou tentando fazer os irmãos entenderem esse mecanismo. Amém, queridos? Então se alguns irmãos querem que eu vá para frente, eu vou. Mas deixa eu tentar
Então, chega-se a essa conclusão a partir da construção deste pensamento. Vocês entendem isso? Em nome de Jesus? Então, quem é que diz isso aqui? Quem é que diz que é o anticristo? É a própria estrutura das profecias. Então, a grande tribulação, diz a Bíblia, 3 anos e meio. Não é 7. Ninguém disse na Bíblia isso. Os apóstolos não disseram, Jesus não disse, os profetas do Antigo Testamento também não disseram. Agora, piorou ainda. Afirmar que durante os 7 anos de grande tribulação, que não são 7, são 3 anos e meio, mas no suposto 7 anos, acontece nos céus o quê? As bodas do Cordeiro. O casamento do Filho. Onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Onde você vai encontrar isso? Não tem. Eu peço para os irmãos, leiam o Apocalipse, não fique só me ouvindo, não. Rompa essa sua inércia e comece a ler. Não, eu quero, isso aqui é a prova. Eu preciso enxergar com os meus olhos. Leia. Você vai encontrar Apocalipse 19. No versículo 1, começa a declaração, isso porque o capítulo 17 e 18, os dois anteriores, fala da grande Babilônia. No 19, portanto, começa os louvores no céu, dizendo o seguinte, que justos e verdadeiros são os juízos do Todo-Poderoso, porque ele julgou a grande meretriz. E, portanto, uma vez julgada e destruída, chegou às bodas do Cordeiro. E é por isso que agora o Filho desce, agora, dos céus, num cortejo celestial, com um grupo enorme de crentes vencedores, juntamente com ele. É a grande batalha do Armagedon, e é dito, chegou as bodas do Cordeiro. Chegou. Então as bodas do Cordeiro não pode ser antes da segunda vinda de Cristo, que é visível, que é corpórea, que é pessoal. Todo olho verá. Não é durante a grande tribulação, é na sua vinda. Jesus só virá depois da grande tribulação, no final da grande tribulação. Agora, não confunda uma coisa. Eu não tenho como, eu estou apenas dando exemplos para os irmãos entenderem a coisa. Não confundam arrebatamento com vinda de Cristo. Arrebatamento é ida. Vinda de Cristo é vinda. O primeiro é ida. O segundo é vinda. Uma coisa é nós irmos. Outra coisa é nós virmos com ele. Portanto, o arrebatamento dos vencedores se dá no início da grande tribulação, veremos logo mais à frente. E a vinda de Cristo no final da grande tribulação. Ele só virá no final. Não tem vinda de Cristo no início da grande tribulação. A Bíblia não diz em lugar nenhum. Não dá nem para pressupor isso. Tá bom? E aí na sua segunda vinda é dito, agora chegou as bodas. E quando Cristo vem, o que chega? É o milênio, capítulo 20 do Apocalipse. As bodas duram 1000 anos. Por isso que esse milênio é chamado o dia de Cristo Jesus. Não é o dia do Senhor. Não é o dia de Deus. É o dia de Cristo Jesus. Temos que ser sensíveis ao que a Bíblia diz. Às vezes, como a gente vai falar, a gente usa qualquer palavra, né? A gente vai usando as palavras, a gente acha que fala aquilo, mas na verdade a Bíblia tem um critério, a palavra de Deus tem um critério de usar termos adequados. Então, o dia de Deus, de que a Bíblia fala, é o dia em que Deus vai intervir com juízo sobre a terra. É o dia de Deus, é o dia da vingança de Deus. Agora, o dia de Cristo, Jesus, Cristo fala da sua obra, fala do fato de ele ter sido ungido, Cristo, crisma, ungido, Messias. E, portanto, diz respeito, ele foi ungido para evangelizar, pregar, curar. Não é assim que está lá no texto? Então, está falando dessa obra, da obra de quem? Cristo Jesus. Jesus é o nome do menino, do homem, da humanidade gerada em Maria. E, portanto, este homem Jesus, ungido, tem uma obra e, portanto, cabe na escatologia bíblica um dia para ele. O milênio é o dia de Cristo. Porque ele vai receber galardão, porque ele vai dividir o galardão, porque ele vai casar-se com a sua noiva. Vai ser as bodas, uma coisa mais linda. O milênio é uma coisa muito maravilhosa dentro
do propósito eterno de Deus. E, portanto, pastor, mas eu ouvi dizer que era 7 anos as bodas. Porque você ouviu a partir de quê? De uma exegese. De uma exegese. É porque existem correntes, assim. Quando esse ministério ele nasceu, e quem já leu lá nossa confissão, ou quem somos, no nosso site, vai ter visto lá. Esse ministério, ele nasce a partir de uma necessidade. Não havia projeto, não teve projeto nesse aqui. Vamos planejar, vamos criar, vamos fundar, vamos abrir, vamos... Ele nasce dentro de um período de angústia no qual nós vivemos, em que nós queríamos simplesmente pregar o que diz a Bíblia e não o que os homens querem que nós preguemos. Porque a gente estava no lugar, não podia pregar isso aqui, eu tenho que pregar o que o fulano falou. Mas não está batendo, mas é porque ele é nosso líder. Tem que pregar lá. E se não pregar é rebelde. Aí eu falei, eu não dou conta disso. Porque eu tenho que pregar a palavra. Então, esse ministério nasceu nessa base e tem que se manter nessa base. Se manter. Em qual base? Que nós temos a liberdade de pregar a palavra de Deus aqui, ó. É por isso que nós vamos estar sempre aqui. Pode ser que tudo isso que eu estou falando mude. Em que aspecto? Essa verdade não é assim, pastor, está errado. Bem, então você vai ter que trazer a Bíblia. Um dia a gente chama toda a igreja, eu vou sentar bem aqui, você vem, você pega o microfone e pode nos instruir, irmãos. Pode, à vontade. Abra a Bíblia e nós vamos dizer a Escritura sim e amém. A Escritura. Vem para cá que Deus me mostrou, eu sonhei. Você vai sair daqui um pouco surrado. Vamos pegar você aqui e vamos bater você de Bíblia. Bíblia na orelha, Bíblia na venta, Bíblia. Mas não é bater assim não, irmão. Quando a gente fala a palavra, é como se fosse um chicote. As palavras de Deus, né? Não é bater fisicamente. Cuidado com a violência. Olha os direitos humanos, Estado democrático de direito. Amém, queridos? Então é isso. Então, é preciso que nós entendamos tudo isso. As bodas do filho está na Bíblia. Não é uma mera parábola, é uma parábola para falar de algo que vai acontecer. E é por isso que fala de uma veste. Só vai entrar nas bodas, no milênio, quem tiver uma veste. Ah, pastor, então tá bom. Aí o pregador falou assim, olha, é o seguinte. Aí chamou todas aquelas pessoas para a festa. Aí na porta tinha uma pessoa, lá um servo lá do rei, que ficava entregando as vestes para as pessoas entrarem. Olha, veste essa veste aí, senão você não vai vestindo aí. Aí teve um que falou, não quero essa veste não. Eu falei, de onde foi que tirou isso do texto? Quem disse que tinha alguém na porta entregando veste para o povo vestir? Cuidado com essa intervenção do texto. Ah, pastor, mas lá diz que tinha um que não tinha vestes. Como eles adquiriram essa veste? Por que aquele não tinha essa veste? É melhor perguntar, o que são essas vestes? Os irmãos pensam, é porque nós somos tão terrenos que a gente fica imaginando uma veste, não fica? Tem até um profeta aí, não sei se vocês já ouviram falar, um profeta queniano, que diz que faz chover e tudo que ele fala acontece. Me falaram desse queniano essa semana passada, aí eu peguei e falei, deixa eu olhar quem é esse irmão aqui. Aí fui olhar, aí ele falou assim que, ele contando o caso, né? Deus me chamou de madrugada, era 1 da manhã, no horário africano, segundo ele. Ele me levou no céu para me mostrar as vestes de Jesus. Jesus já estava vestido com as vestes da festa. E ela era colorida, toda colorida. E como ele é africano, pensei, é porque eles gostam de colorido. Então vamos ver, de repente, no final ele vai dizer o que significa. Toda colorida a veste. Aí tinha uns diamantes, tinha umas coisas. Aí ele falou assim, agora olha para as suas vestes. Aí quando ele olhou para ele, estava com as vestes toda colorida. As vestes. Mas, irmão, o que são as vestes? Será que vai ter uma veste colorida? A pessoa humilde chegando lá, veste a roupa aí, meu. Você pega a roupa. Olha, pelo que eu sei, o homem foi criado nu. Só que a sua nudez não era nudez. Talvez ele estivesse revestido de uma glória. De modo que somente depois que o pecado entrou, foi que ele se viu despido. Se ele se viu nu, ele estava vestido. Mas não era vestido de roupa. Assim. Era uma roupa, talvez de glória, uma coisa espiritual,
que não tinha esse negócio de nudez, de modo que a nudez se torna símbolo da condição pecaminosa do homem. É porque a Bíblia fala de anjos com vestes longas. É porque tudo que se fala de lá para cá tem que falar numa linguagem humana. Não vai falar numa linguagem celestial, você não vai entender. Mas você tem que perguntar para a Bíblia o que as vestes significam. Aí você fica pensando, imagina todo mundo no céu de branco. Não vamos cansar. Dá 1 bilhão de anos de branco, 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 branco. Tudo é branco. Não tem nem um vermelho, um preto. A Viviane que está reivindicando um preto lá. Se você for, vai ter um lá. Não é, gente? Vocês estão entendendo? Um rosa, verde. Por que tem que ser todo mundo de branco? É a mente. A Bíblia diz, cuidado que a Bíblia diz. Andarão de branco comigo. Irmãos, lógico. Mas imagina, andarão de branco, Jesus na frente de branco, todo mundo de branco andando com ele. Andando. Andarão de branco. Gente do céu, não é possível. É por isso que o povo lê a Bíblia e fala assim, não quero ir para o céu não, quero ir para o inferno. Porque no inferno deve ter muita coisa boa. O inferno é animado. O céu é desanimado. Fica lá de vestido de branco. Pensa no tamanho da arca. Da arca não, da harpa. Você tocando. Gente, não vai cansar. Pastor, mas a Bíblia diz ou não diz? Eu digo, ela diz e não diz. Ela diz, mas não quer dizer o que diz. Ela quer representar, quer que você entenda algo. É por isso que no Apocalipse capítulo 19, versículo 7, versículo 8, sobretudo, ele fala o seguinte, olha, chegou as bodas do Cordeiro. E a esposa, ela a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. As vestes nupciais, elas são de linho. Linho finíssimo, branco, puro, resplandecente. Um linho. Pastor, o linho já caiu de moda, A lese, o linho. Tudo a gente não usa mais não. Agora são outros tecidos. Irmãos, em nome de Jesus, essas vestes, elas significam, elas não são. E aí o texto bíblico diz, por quê? Por quê? O linho finíssimo são. Então a Bíblia diz o que é. Ela diz o que é. O linho finíssimo são os atos de justiça. Pausa. O que a veste significa? Atos de justiça. Atos de justiça. Atos de justiça. Atos de justiça. Graças a Deus que Jesus morreu por mim e Ele é a minha justiça. É verdade. Só que quando Cristo morreu e você creu nele, de fato você recebeu uma veste. É verdade. Ele se tornou sua veste, Ele te cobriu. Só que essa veste, conforme está lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz que é uma veste de pele de animal. E essa veste das bodas é de linho finíssimo. Já imaginou? Imagina uma veste de pele de animal. Ela é rústica ou não? Agora imagina uma veste de linho finíssimo, resplandecente e puro. Tem diferença? A de pele, ela só foi possível ser feita de pele porque o Cordeiro morreu. A redenção, que é Cristo, se torna para nós uma veste de justiça. Ele é a nossa justiça, portanto sou salvo. Mas para participar das bodas, eu preciso de uma veste de linho. E o linho são os atos de justiça dos santos. Os nossos atos de justiça. Lógico, feito na graça, pela graça, na esfera da graça, pelo poder da graça, mas são coisas que Deus fez em você e você efetivamente participou, recebeu, abraçou, você se permitiu que a sua vida fosse cristificada. Os irmãos entendem isso?
Se a Bíblia diz que os atos de justiça dos santos são as vestes, então eu não tenho que entender as vestes, tenho que entender os atos de justiça. Então quando eu chego na parábola lá do capítulo 22, aquela veste nupcial, e o texto não me deixa nada oculto, ele fala veste nupcial, então eu sei o que ela é. Não sei? Mas como é que eu sei? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Porque nós não interpretamos um versículo, ou que seja um capítulo, fechado, ou uma interpretação estanque em si mesma. Nós temos que perguntar para a Escritura. Quem tem que dizer ela, não sou eu. Eu posso ser um bom orador, mas não posso intervir nisso. Os irmãos entendem em nome de Jesus? Então, eu estou tentando, e nós vamos fazer muito isso, de verdade, no nosso, na escola Querigma. Porque nós vamos, como é uma escola de treinamento, nós temos que chegar a conclusões. Nós não podemos partir de pressupostos. Bem, então, quando nós chegamos aqui nos selos, nós vamos pensar. O que são os selos? Vamos partir desse ponto. Temos lá no capítulo 4 e no capítulo 5 a visão do Eterno assentado no trono. Quem está vendo aqui? Está imaginando isso? Imagine, para você poder ter a ideia. Aí vem uma descrição desse que se assenta, do seu aspecto, da sua aparência, aquilo que está no trono, em volta do trono. Tudo é descrito com bastante particularidades. Coloca-se aqui em destaque os 4 seres viventes, os 24 anciãos, dos quais nós já falamos aqui. De repente, no capítulo 5, João, ele percebe algo. Observa que começa com um trono, depois alguém assentado no trono, depois a aparência desse que está sentado no trono, depois ele vê 4 seres viventes, depois vê 24 tronos, sentados neles 24 anciãos. Ele vai vendo a cena, vai, de repente, toda aquela visão que ele tem, aí ele percebe algo singular. Ele vi, capítulo 5 do Apocalipse, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. E aqui começa a nossa história dos selos. Um livro. Um livro que é um rolo. Não é uma brochura. Não havia brochura ainda naquele tempo. Era um rolo. Que fosse um pergaminho, ou que fosse mesmo um rolo de couro de animal. Mas era um rolo. Era uma tira que eles enrolavam. E agora, esse rolo, ele tem 7 selos. 7 lacres. A palavra selo quer dizer um lacre. Para vedar, para fechar, para impedir que seja aberto. De maneira que ninguém pode abrir esse livro. Não é isso? De modo que, quando João fica desesperado vendo essa cena, é dito, não, João, calma, porque está aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Aí ele vê o Cristo de Deus, que é o cordeiro recém-imolado, e agora esse que é digno, que é o cordeiro imolado, ele foi crucificado, ele foi morto, com o seu sangue ele comprou para Deus o Pai, os que procedem de toda tribo, língua, e portanto ele comprou a todos. Olha o versículo 9. Capítulo 5 de Apocalipse. E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então agora esse que é digno, ele vai abrir o livro. Então veja que o que vai acontecer, o que vai ser revelado nesse livro, o conteúdo desse livro, atenção, o conteúdo desse livro, olha, muita atenção, o conteúdo desse livro são as coisas que devem acontecer depois destas. Eu faço questão de ler com os irmãos, pela 1000ª vez, o capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1. Faço questão. Você pode ler isso aí 1, 2, 3, não tem problema.
Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer quando. Isso. Não aceite nada contrário ao que diz a Bíblia. O que vai ser mostrado daqui para frente são as coisas que vão acontecer depois destas. Depois destas é uma referência às igrejas. E, portanto, enquanto não acabar a era da igreja, não acontecerá o que está escrito nos selos. Portanto, quando diz, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, o cordeiro rompeu o primeiro lacre, e aí aquele rolo, ele se desenrolou até um dado ponto, porque não dava para continuar desenrolando, porque ainda tem outros selos lacrando. Tem que tirar o segundo lacre, tem que tirar o terceiro, tem que tirar o quarto, e a cada lacre, a cada selo rompido, o rolo vai se desdobrando, vai se abrindo. Quando abrir o 7º selo, o rolo está todo aberto, e portanto nada mais está oculto, está tudo revelado. Entenda. Então, quando ele abre o primeiro selo, ele vê um cavalo branco. Quando ele abre o segundo selo, aí vê um cavalo vermelho. Terceiro selo. Só uma perguntinha, quantos selos tem o livro? Irmãos, você precisa entender isso. Quando eu insisto nisso é porque de 100 crentes hoje, 100, pouco provavelmente sabe disso. Pouco provavelmente sabe disso. Que quando abrir o 7º selo, acaba-se ali as revelações das coisas que devem acontecer depois destas. Porque o livro selado já foi aberto. Não existe um 8º selo. Só são 7. Quando você chegar no 7º selo, abrir o 7º selo, ouvir isso, ponto final. Acabou a revelação das coisas que devem acontecer. Pastor, mas eu observei aqui na minha Bíblia que o 7º selo ele acaba ali no capítulo 11. Então o Apocalipse acaba no capítulo 11? Não é que o Apocalipse acaba no capítulo 11, mas aquele livro das coisas que devem acontecer se encerra ali. E os 11 capítulos seguintes, que vai do 12 ao 22? É um desdobramento daquilo que já foi dito nos livros. Não são outros ou novos eventos, são os mesmos. Vocês entendem isso? São os mesmos. Mas agora é como se pegasse alguns mais importantes e começasse a desdobrar, expandir, conceituar, explicar aquilo que foi dito. Porque o livro só tem 7 selos. Entenda isso. Isso é um critério de interpretação. O que acontece é que a maioria das pessoas, ao chegarem no capítulo 5 de Apocalipse, elas falam desse selo, elas pregam, elas gritam, o povo fica animado com esses selos. E o cordeiro abriu o primeiro selo. Aí o povo vai ao delírio. Já viu essa pregação mesmo de fogo, né? E o cordeiro pegou o livro, e quando ele pegou o livro, houve glória no céu, e todos os anjos... Você está entendendo? Vai envolvendo o povo. E o povo vai ficando assim, ó. Não aguenta ficar mais sentado, ele tem que ficar em pé. Aí começa, né? Aí vai todo aquele movimento. É uma produção. Só tem uma coisa que eu não entendo. Onde esse povo consegue tanta garganta para gritar? Eu só der um grito daquele, só dou um. Passo uma semana sem falar nada. É verdade. Mas tá bom. Irmãos, vejam bem. A pergunta do Henrique é uma pergunta que tenta colocar a gente dentro de uma situação complicada, né? Quando ele foi morto lá na cruz, adquiriu a dignidade, mas ele não foi morto, não foi lá na fundação do mundo, no início?
Quando foi que ele foi morto, irmãos? Afinal de contas. Quando foi que ele foi morto? Ele foi morto antes da fundação do mundo ou foi morto no Calvário? Foi morto no Calvário. Para ele morrer, ele tem que se fazer homem. Não tem, não? Derramar sangue. Isso se deu no tempo. Pastor, mas é dito que ele morreu antes da fundação do mundo. Aí você tem que entender que Deus, na sua soberania, ele está fora do tempo. Portanto, todos os decretos de Deus, todos os decretos, eles já estão realizados antes que se realizem. Pela garantia dele, porque é ele que cumpre. Querem ver um exemplo muito prático disso? Prático. Olhe para a pessoa que está do seu lado, ou atrás de você. Dê uma olhadinha para ele. Se fosse para você falar algo sobre ele, o que você falaria? Fala assim, a coisa está preta pro lado dele. Não, sim ou não? A coisa está feia. Por quê? Porque esse irmão aí, coitado, ele está mais para lá do que para cá. A maioria que já está descendo a montanha, né? E para descer, todo o santo ajuda. Calma. É isso que os meus olhos veem. E é isso que é a verdade de quem está preso no tempo. Estou preso no tempo. Agora, se você pudesse olhar com os olhos de Deus, que não se limita ao presente e nem ao passado, porque Ele enche todas as coisas, e para Ele não existe nem passado nem futuro, para Ele tudo é, eu sou. Aí a Bíblia diz, na linguagem divina, que aqueles a quem Deus conheceu, a estes predestinou. E aos que predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Estou glorificado. Olhem para mim, vocês estão vendo a glória? Eu estou glorificado. Estou ou não estou? Estou ou não estou? Estou glorificado? A resposta que a bexiga deu aí para a irmã bichinha ali, a irmã Lucivânia, é a resposta correta. Estou glorificado? Ela disse sim e não. Não na minha experiência temporal. Serei glorificado ao soar da última trombeta. Seremos todos glorificados. Mas Deus, na sua soberania, Ele não precisa de esperar isso. O seu decreto a meu respeito já está garantido, portanto já estou. A mesma coisa se refere a Cristo. Amém? O Henrique não está conseguindo suportar as revelações de Deus. Ele está assim. São muitas as revelações. Ele queria saber se o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, ele foi feito digno de abrir os selos lá. E lá também já foi decretado os selos. Essa pergunta é extraordinária. Porque isso prova que Deus planejou tudo. Ele escreveu o fim antes de começar. E o início foi escrito em função do começo. Por isso mesmo que Ele é Deus. Esta é a razão por que Ele é Deus. Porque se Ele não fosse Deus, Ele não poderia fazer nada disso. Que Ele nem tinha o conhecimento, nem o poder, nem o controle para realizar tudo isso. Mas como Ele é Deus, Ele escreveu tudo, agora falou, agora quero ver quem vai impedir. Toda a minha palavra vai se cumprir e nem um tio ou um J jamais vai passar sem que tudo aconteça. Ele é Deus. Com essa eu vou até embora. Henrique é gente muito boa. É gente muito boa, Henrique. Ele só foi levar a Bíblia, irmãos. Está voltando. Os irmãos entenderam bem? Então, esse livro é, na mão do Pai, é o livro, é um nome que nós estamos dando, tá? É o livro da economia escatológica de Deus. Isso porque, olhando o Apocalipse do ponto de vista em que nós estamos agora, do ponto histórico, nós estamos na última igreja. Tudo para trás já aconteceu. Tudo para trás. Do capítulo 3
veja bem, do capítulo 3, né? Versículo 22, para trás, tudo já aconteceu. Capítulo 3, para frente, nada aconteceu, nada. Eu estou sendo muito incisivo e repetitivo nesse ponto, porque vocês vão encontrar muita gente aí fora dizendo que o milênio já está acabando. Já está acabando. E olha que ele nem começou. Isso por causa das correntes, né? Teve um internauta que perguntou para nós assim: vem cá, vocês têm que definir qual é a linha de vocês, ué. Vocês não definem a linha? Se vocês são amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas. Ele quer uma linha. Nós não temos nenhuma linha. A linha é a Escritura. Escritura. Nós não podemos nos encaixar em nenhuma linha. Porque tem uma linha que fala uma verdade e nega outras verdades. A outra linha nega as outras verdades e afirma aquela verdade que ele negou, que deixou de ser falada. E assim as linhas são... Nós não temos linha nenhuma. Nós não somos por ninguém. Nós somos pela palavra. E pelo corpo de Cristo. Então esse livro, ele será aberto os selos. São 7 selos. E portanto, serão 7 fases das coisas que devem acontecer. A partir de agora, nós vamos ver numa certa sequência relativa, numa certa sequência relativa, porque os irmãos verão que algumas coisas acontecem simultaneamente. Vamos ver numa certa sequência relativa os acontecimentos. O que vai acontecer? Daqui para frente, você vai enxergar todos os acontecimentos. Todos. Um por um. Até a eternidade. Por isso que nós não estamos em trevas, nós estamos na luz. Porque você tem a revelação. O primeiro selo, como já foi bem definido e declarado, é o primeiro acontecimento. Acabou a era da igreja, acabou o intervalo das semanas. Pronto. Sincroniza. Né? Faça depois um desenho na sua casa. Coloque lá a história, desenhe o gráfico das semanas de Daniel e desenha depois o Apocalipse dentro desse gráfico, inserindo as 7 igrejas dentro do intervalo. Você vai observar que, acabando o intervalo, você está em Laodiceia. O primeiro acontecimento da semana é este cavaleiro do cavalo branco, que é aquele príncipe da última semana de Daniel, que fará uma aliança. Razão porque é dito que foi-lhe dada uma coroa. Por que foi dada uma coroa? Porque nós sabemos que quando esse príncipe chegar, ele vai ser um príncipe do Império Romano. Aí nós vamos ter que sincronizar também Daniel capítulo 2 com Apocalipse capítulo 17. Porque no capítulo 2 de Daniel, diz que o último reino a surgir são os 10 dedos da estátua. Aí o Apocalipse 17 diz que esses 10 dedos, que no capítulo 17 de Apocalipse são 10 chifres, são 10 reis de 10 nações europeias, que darão a um homem o poder e a autoridade que possui. Abra lá em Apocalipse 17. Toda a Bíblia está sincronizada. Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 12. Nós vamos estudar esse texto, esse capítulo aqui, parte por parte. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Está aí, ó. São 10 reis. Os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento. Então veja que há uma unidade entre eles. E oferecem à besta o poder e a autoridade que... Então num dado momento, esses reis darão a um homem, a besta, a autoridade e o poder que eles possuem. Por isso é dito, foi-lhe dada uma coroa. Ele será feito um rei do velho Império Romano, agora reconstruído, reconstituído. E é por isso que ele traz aqui essa coroa na sua cabeça. Conforme a profecia de Daniel capítulo 9, ele fará um acordo de paz. O príncipe que há de vir, está lá em Daniel 9, o príncipe que há de vir, ele fará uma aliança de paz com muitos, não é com o mundo. Há uma coisa a ser colocada bem claramente. Quando esse príncipe chegar, ele não vai trazer paz mundial.
Até porque, juntamente com esse acontecimento, o segundo selo diz que vai explodir guerras no mundo todo. Então, concomitantemente, as guerras que vão acontecer em todo o mundo, esse príncipe, ele fará um acordo, uma aliança com Israel e palestinos. Aquilo que tanto se busca entre esses povos, só esse príncipe trará. Ele vai fazer esse acordo de paz. Por isso que ele traz aqui a cor branca como símbolo da paz. E ele também traz aqui um arco. Geralmente se diz arco e flecha, que ele traz o arco, sem a flecha, como um símbolo da paz. É como uma arma sem a sua munição. É como se você levantasse esse arco sem a flecha para representar o desarmamento. Então é o que ele pretende e é o que ele fará. É o que está de acordo com as profecias referentes ao povo de Israel, que nos últimos dias eles terão que estar na sua terra e terão que reconstruir o templo que eles tanto desejam fazer. E então eles terão que fazer, até mesmo para colocar lá dentro no lugar santo, como está em Mateus 24:15, a abominação desoladora, que é certamente ali a imagem do anticristo. De maneira então, que esse primeiro selo, quando rompe esse lacre, João vê o primeiro evento. Digamos que acabe a história da igreja agora, neste momento. Dentro do calendário de Deus nós não sabemos mensurar isso, mas digamos que seja hoje, à meia-noite, vamos dizer hipoteticamente, acabou a era da igreja para Deus. Eu não sei quando vai acabar. Você também não sabe. Mas digamos que quando acontecer isso, findou a era da igreja. Aí volta a contagem dos 7 anos, ou dos anos daqueles lá de Daniel 9. Aí entra nos 7 anos. Só que ninguém está sabendo disso, porque isso é um acontecimento espiritual. Aí o Apocalipse diz, bem, o primeiro acontecimento no mundo, a partir de então, que é o sinal que vai te despertar para o fato de que a era da igreja acabou, não haverá mais a partir daí salvação para nenhum gentil. Acontecerá o quê? Um príncipe, o acordo de paz, o desarmamento de Israel e de palestinos. Esse príncipe sendo feito um príncipe sobre várias nações europeias na tentativa de uma reconstrução do velho Império Romano e, portanto, um acordo de paz por 7 anos. Este é o primeiro acontecimento. São literais. Boa pergunta. A irmã Viviane falou assim, pastor, esses anos são literais? Aí eu disse que sim, com certeza. Ninguém pergunta nada. Perguntar o quê? O óbvio. Vou falar de novo. A irmã Viviane falou assim, pastor, aí haverá 7 anos? 7 anos, literais? Ou seja, 1 ano, 2 anos. Eu disse, com certeza. Ninguém pergunta nada. Eu sei, ela quer saber se é simbólico ou literal. São 7 literais. Pode ser uma semana simbólica, não pode não? Obrigado, irmãos, obrigado. Essa é a pergunta. Ô pastor, eu gosto muito de você, nós somos amigos, legal. Mas você poderia nos falar por que você tem tanta certeza assim? Até porque tem um argumento muito forte para que não seja literal. Qual é o argumento? O número 7 no Apocalipse é um número simbólico. 7 igrejas, são 7 igrejas literais? São 7? Por que agora esse 7 aqui é literal e aqui é simbólico? Quem é que tem o critério? Quem define? Irmãos, isso é coisa muito séria. Muito séria. Com respeito às igrejas, porque são 7 simbólicos, eu expliquei agora há pouco, não foi? Lembra? Agora, por que esses 7 anos finais, eles são literais? Porque esses 7 anos, eles não estão aqui isolados. Eles fazem parte de uma outra contagem. Eles são 7 anos finais de 490. Certo ou não? Vocês entendem isso? Então são 490 anos. Na verdade, esses anos, eles já foram simbolicamente representados por dias. Lá em Daniel. Lá disse 70 semanas. 70 semanas. Que
pelo que eu entendo, seriam 490 dias. Só que nós já entendemos, nós já interpretamos que esses dias representam anos literais. Então, os anos literais já foram simbólicos nos dias. Entenderam ou não? E agora eu já estou dentro da interpretação de que o simbólico já é agora entendido literalmente. E esses 7 anos, eles fazem parte de um conjunto maior de anos. Então, se os 483 anos da profecia foram literais, os 7 não podem ser simbólicos. Porque você quebra o pensamento, o raciocínio, a coerência. Como é que você transforma aquilo em anos, né? Nós já falamos aqui, não hoje, mas eu vou repetir. Tá bom? Quando você vai construir um caminho hermenêutico, e aqui eu vou encerrar por causa do horário. Nós não vamos passar das 10 hoje, tá, irmãos? No máximo 10 horas. Quando você vai construir um caminho hermenêutico, isso é para quem quiser aprender um pouco mais na área da hermenêutica. Melhor, na área da interpretação. Ficou mais fácil. Você precisa considerar o seguinte. Deus fala assim, olha, ô João, 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo. Ok? Falei, João, no caso, é o irmão João aqui. É como se Deus falou para ele. É porque ele pensou que estava com o apóstolo João. Obrigado. Não, mas, deixa eu beleza. Isso, muito obrigado. Mas eu vou falar de novo, não tem problema não. 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo. Para quê? Dentro desse período, 70 semanas, muitas coisas vão acontecer. Vocês estão entendendo? Eu estou observando. Então, o início dessa contagem é o decreto para o povo voltar para Jerusalém. Ok? Aí nós vemos que o decreto lá em Neemias capítulo 2 se dá do ano 445. Ok? Então eu tenho um ponto de partida. É dito que dentro dessas 70 semanas, que inicialmente para mim são 490 dias, não é isso? Eu sei, o Messias vai ser morto. E Jerusalém será destruída. Então eu começo a interpretar. 445, contando 490 dias, eu tenho o que aí? Eu tenho menos de 3 anos. Não, melhor, menos de 2 anos. Eu tenho 1 ano e pouco só. Se um ano tem 360 dias, no calendário hebreu, então 2 anos seria 720. A profecia fala de 490 dias, dá menos de 2 anos. Aí você pega 445, 444, 453. Eu voltei 2 anos. Já passei da profecia, não já? O Messias morreu? Jerusalém foi destruída? Então não é isso que o texto está dizendo. Vocês entendem isso? Então não é isso. Não é isso. Aí de repente, quando vem Cristo, muitos anos depois dessa profecia, ele aparece lá em Jerusalém, lá na Galileia, dizendo: arrependei-vos porque o tempo está cumprido. O tempo está cumprido? E que tempo é esse que está cumprido? Eu tenho que encontrar alguma profecia que profetiza um certo tempo. Depois é dito, vem a hora e já chegou. Opa, se vem a hora e já chegou, chegou a hora que outrora se esperava. Ou seja, havia uma profecia de um calendário profético que apontava para um acontecimento que haveria de acontecer e que aconteceu quando Cristo veio. Portanto, eu tenho a primeira solução. Aqueles 490 dias não são dias literais. Porque se for, nada acontece dentro desse período. Aí eu falo assim, mas pastor, e aí? Bem, aí eu tenho que perguntar à Escritura se existe algum princípio bíblico, profético, para eu entender isso. Aí você pode abrir em Levítico, capítulo 25, versículo 8. O que diz lá? Lendo na Escritura, Levítico 25, 8. Contarás 7 semanas de anos. Interessante. A Bíblia fala de semanas de anos aí, ó. As semanas bíblicas podem ser semanas de anos. 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas
de anos te serão 49 anos. Então, existe esse princípio. Vamos, então, aplicar o princípio semanas de anos para Daniel 9. Aí você começa a contar 445 antes de Cristo. Aí, quando você conta exatamente 483 anos, voltando, você vai dar exatamente no ano 34, que é o ano da morte do Messias. Então, a profecia se cumpre a partir do princípio semanas de anos. E aí nós podemos entender que essas semanas não são dias, mas são anos. Porque eu tenho na Bíblia o princípio da semana de anos. E agora, considerando as semanas de Daniel 9 como semanas de anos, quando você faz os cálculos, você encontra exatamente conforme a profecia o tempo cumprido a morte do Messias. E, portanto, esse é o pensamento. O João já havia visto isso, mas ele agiu muito bem no sentido de instigar para que todos possam ter a plena certeza do modo como nós trabalhamos essas questões. Obrigado, João. Valeu? Bem, amados, então é isso, tá bom? Então, na semana que vem, nós vamos partir aqui pelos selos seguintes. Eu sei que na semana passada nós paramos aqui nesse mesmo selo, eu disse que nós retomaríamos daqui, do segundo selo em diante, mas não foi possível acontecer isso. Não foi possível porque foi assim que Deus nos dirigiu, dessa maneira. Tá bom? E também não tenha pressa não, porque quanto mais a gente fala e refala, mais a gente vai compreendendo. Até porque quando a gente fala, parece tudo muito simples. Mas para destravar a mente, às vezes de um certo sistema, de dogmas, de tanta coisa, às vezes leva muito tempo. Tem que ir desconstruindo devagarzinho, uma vez, duas, três, até que... Opa, comecei a ver, comecei a entender o processo. Tá bom, queridos?